paz do Senhor Jesus. Começando mais uma live aqui pela glória de Deus, né? Estou aqui compartilhando o vídeo. Vou compartilhar aqui na minha página, porque da outra vez bastante gente ficou sem assistir. E eu quero compartilhar. Em nome de Jesus. Irmãos, quero ler aqui hoje em Mateus, capítulo 18, né? Como eu já havia anunciado antes. Se você quiser acompanhar, é bom que você acompanhe, pegue a Bíblia, principalmente para quem não tem muito costume, né, de ler a Bíblia, então é bom acompanhar, né, para ver a obra que a gente tem feito, né. É bom que a gente aprende também, né. Quero ler aqui a partir do versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, nós precisamos ser humildes, simples, perdoador. Nós devemos nos converter como uma criança. Porque Deus fala aqui, que se a gente não se converter como uma criança, de modo algum nós herdaremos os reinos do céu. É uma coisa muito séria, né? Que a gente precisa dar muita atenção. Como eu já falei outras vezes, né? A criança, ela apanha do pai, apanha da mãe, apanha do irmão, apanha do tio, mas daqui a pouquinho ela esquece, né? Daqui a pouco ela esquece, o que ela quer é brincar, o que ela quer é se divertir. E logo ela esquece das coisas que acontecem. E assim nós devemos ser também como uma criança, humilde, simples. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Nos reinos dos céus também há uma hierarquia. E é muito claro, muito bem organizado. Né, irmão? Muito bem organizado. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Quem é a criança? São os filhos de Deus, são os convertidos de Deus. Então, se a gente faz o bem, ou qualquer uma outra pessoa faz o bem para uma dessas crianças, também a Deus faz, né? O galardão é muito grande, porque Deus é Deus, né? Que é galardoador e vê todas as coisas. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha
e se submergisse na profundeza do mar. Irmão, nós que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo, nós passamos pela porta estreita. Porque se a gente não estiver na porta estreita, alguma coisa está errada. Então vai vir sim tribulação, né? Muitas coisas desse tipo vêm porque a porta é estreita. O mundo odiou Jesus, né? Ao ponto de crucificá-lo. E quem dirá então a nós, como diz mesmo a palavra, não é? Como diz mesmo a palavra, se a Jesus Cristo, se até os profetas, e quem dirá a nós? Então não estranha não, né? Nós temos que dar graças a Deus por estas coisas que acontecem, né? Se alguém está humilhando, dá graças a Deus. Irmão, dá graças a Deus. Porque ai de quem, né? Ai de quem, como diz a palavra, né? Escandaliza. Ai do mundo por causa do escândalo. Porque é mister que vem acontecer. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Eu fico pensando aqui, quando Jesus foi crucificado, que Judas traiu Jesus com um beijo. Imagina uma coisa dessa. Traiu logo quem? Jesus com um beijo. Portanto, se a sua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. Deus está dizendo aqui que se a gente escandalizar um desses pequeninos dele, então melhor lhe fora que você cortasse um braço, uma mão, um pé. Quer dizer, que você venha se arrepender, se ajoelhar, se humilhar na presença de Jesus, para que ele venha ter misericórdia de nós, né? E nos perdoar. Porque ele é grande misericórdia. Dentro da igreja, né? Não é lugar de contenda. Principalmente para com os outros ali, que está no mesmo, né? Era para estar, pelo menos, né? No mesmo intento de buscar Jesus, de buscar salvação. Irmãos, eu já falei e volto a falar. Anticristo, como diz a palavra, é quem não crê que Jesus veio em carne. Não crê em Jesus. Esse é anticristo. Mas dentro da igreja, quem crê em Jesus Cristo é de Cristo. Ainda que andamos errado, ainda que erramos, mas a palavra não diz, né, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. Aí Pedro falou 7 vezes, mas Jesus falou não somente 7 vezes. Eu vou ler isso aqui, por coincidência tem aqui na palavra. Né? Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa é a quantidade que a gente deve perdoar. Sempre perdoar, né? Para que a gente venha ter vida. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o
atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. O olho é a candeia do corpo, né? Porque a gente vê, a gente entra e ali a gente vai colocar no coração, no pensamento. E aí vai da gente pensar o bem ou o mal. Por isso que deve tomar bastante cuidado, né? Com o que você vai pensar naquilo que você vê. Nem sempre tudo que você vê é. Nem sempre. Tem algumas coisas que confundem a nossa visão, porque nós não vemos com o coração como Jesus vê. Por isso que ele pode, né? Ainda assim ele não julga, mas ele pode julgar, porque ele julga conforme a vontade de Deus. Mas nós não. A gente confunde. Muitas vezes a gente vê as coisas, mas não é. Como a gente vai saber? Então a gente não deve julgar pelo ver, pelo olhar. Deixa que tem quem faça essas coisas, né? Tem quem faça essas coisas. Vamos fazer a nossa parte, que é fazer a obra de Deus, perdoar para a gente ser perdoado. Não é isso que fala o Pai Nosso? Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vê a face do meu Pai que está no céu. Então olha aí. Quem faz a obra de Deus são os anjos de Deus, que vê a face de Deus. Nada passa por desapercebidos diante dos olhos de Deus. Ainda que a gente seja humilhado. Melhor, não é? Melhor. É melhor ser humilhado do que humilhar. É verdade. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Eita palavra linda, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma deles desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 a buscar as que desgarrou? É assim que Deus faz. Né? A gente não deve se preocupar. Às vezes a gente fica tão preocupado com tanta coisa, mas Deus cuida. Como ele está falando aqui, Deus cuida. Né? Não precisa se preocupar. Se a gente quer de Deus, a gente faz a obra de Deus. Quer dizer, fala do amor de Deus. E anda nos caminhos de Deus. Não fazemos coisas assim, erradas. Às vezes a gente até faz porque a gente é ser humano e a gente peca. Né? Perfeito é Jesus, que veio sem mancha, sem mácula. Mas se a gente não tem isso no coração, a gente erra, né? E depois pede perdão a Deus porque a gente errou sem querer. Então, por que a gente vai se preocupar? Né? Deus, ele é Deus, ele vê todas as coisas. E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarrou. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa se afastar da igreja. A primeira coisa que vem no nosso coração é pensar mal daquela pessoa. Principalmente se tiver uma obra ali dentro da igreja, for uma pessoa mais importante. A gente não sabe o que acontece, né? E a gente vai, primeira coisa, julgar.
E é isso que Deus não quer que a gente faça, porque Deus vai largar toda a igreja e vai lá atrás dela. E de um jeito ou do outro, ele leva de volta. Às vezes nem por aquela igreja, para outra, mas leva. Porque é dele. E não importa a igreja, não importa o ministério, não importa a porta que ele vai colocar. Não importa, porque ele pode ter o ministério dele, e isso pode ser propósito de Deus. O tempo dele ali acabou. E Deus vai colocar ele em outra direção para fazer uma outra obra, a gente não sabe. É claro que nesse meio tem muitos outros que realmente desistem. Mas não que Deus não vai tocar o coração dele para voltar. É por causa do orgulho. Porque as coisas do mundo para ele, aquele momento, foi mais gostoso, mais gostosa, vamos dizer assim. Né? Como Saul vendeu, Isaú, né? Vendeu lá o prato, né, dele. Quer dizer, ele comprou, né? Ele comprou. Trocou pela primogenitura dele, né? E assim também, né? A gente não deve julgar essas pessoas. A gente deve ter misericórdia, orar pela vida dele, pela vida dela. Vou ler o 13 de novo. E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem naquela do que pelas 99 que se não desgarrou. Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Não é isso que Deus quer, não é? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Entre ti e ele só. Pede perdão, não é? Repreende. Se você pecar contra ele, ou se ele pecar contra você, vai, pede perdão, só você e ele. Se ele ouvir, né? E se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Fez a obra de Deus. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que se pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ainda que Deus vê todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas, nós precisamos testemunhas sobre essas coisas. Porque nós fizemos a nossa parte. Pedimos perdão. Mas, e se na hora do julgamento aquela pessoa mentir? Como você vai provar? Embora Deus vê todas as coisas. Né? Não é isso que Deus fala aqui? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize às igrejas. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Faz a sua parte. Pede perdão. Ainda que for preciso levar 1 ou 2 testemunhas, quer dizer, 2 ou 3, né? Mas faz. É muito difícil a gente pedir perdão. Mas, irmão, se a gente não pedir perdão, se a gente não perdoar também, eu vou ler sobre isso aqui agora. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares da terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Né? Quando a gente está precisando de alguma coisa que é lícita,
que é bom, né? Porque muitas coisas a gente pede, mas não sabe pedir. Mas quando a coisa é boa, né? Como esse caso aqui, que é ligar na terra, orar, pedir a Deus para que Ele te dê sabedoria para ir lá e pedir o perdão e aquela pessoa te perdoar. E outras coisas mais importantes que a gente tem, né? Então tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Quando duas pessoas aqui na terra concordarem que seja de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eita glória! Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoa? Eu lhes perdoarei até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É por isso que a gente deve se converter como uma criança, né? Como eu falei, a criança pode acontecer o que for, mas ela está sempre ali, né? Está sempre ali, a gente dá um tapa na bunda dela e daqui a pouco ela está ali nos abraçando. E a gente deve ser assim. Ainda que a gente seja humilhado, né? Se a pessoa vem te pedir perdão, você perdoa. Se você também precisar, perdoa, pede perdão. Por isso, o reino dos céus pode ser comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, imagina que isso daqui, ó, foi o dia do julgamento. E Deus vai fazer o julgamento agora. Para você entender melhor o que Deus quer dizer aqui. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Pecou demais, né? Pecou demais. Conhecia a palavra, mas não deu ouvidos, né? E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo-se: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Jesus perdoou esse pobre homem. Mas aí o dia dele perdoar, ele endureceu o coração, né, e fez com que aquele homem fosse preso até o dia, né, até pagar toda a dívida dele. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Os anjos do Senhor, né? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Eita Deus,
Deus poderoso, né? Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores. Quem é atormentador? É o diabo. É o diabo, irmão, que é o atormentador. Até que se pagasse tudo que devia. Aí saber, né? Quanto tempo ele vai passar. Olha, para confirmar isso que eu estou falando. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Vou até ler de novo aqui o versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um de seu irmão as suas ofensas. Irmão, sem o perdão não somos nada. Jesus veio para a salvação do teu povo, o povo que se havia perdido, porque pecamos grandemente contra ele. Pecamos grandemente contra Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos perdoou. Ele está perdoando a nossa dívida hoje, como ele fez com esse servo aqui, ó. E agora nos resta perdoar os irmãos que nós ofendemos e que também nos ofendeu. Devemos ser como uma criança. Esquecer. Nós temos que pôr isso no nosso coração. Esquecer as ofensas. Por quê? Porque nós somos todos homens errantes. Nós erramos. Ele errou daquela maneira, a gente erra de outras maneiras. Não somos... Na verdade, Jesus veio e não agradou a todos. Imagina então nós que vamos agradar a todos. Não, não vamos. Mas a gente deve perdoar. A gente deve perdoar sim. Fazer a obra de Deus. Senão a gente não tem parte no reino dos céus, como diz a palavra. Somos pequenos, né, irmão? Pequenos. E nós devemos nos humilhar. E como, se for preciso eu falar isso daqui, todas as vezes que eu pregar eu vou falar, porque é muito importante. O homem, o ser humano, não tem muito tempo. Nós não temos muito tempo. Por quê? Porque a gente não sabe que dia que a gente vai deixar esse mundo, não sabe que dia Jesus vem. E a gente leva um tempo para a gente aprender, para a gente mudar. Né? A gente leva um tempo para mudar. A gente não muda da noite para o dia. Tem coisas que a gente consegue mudar da noite para o dia, mas tem muitas coisas que a gente não consegue. Precisamos de um tempo, sim. Então a gente tem que colocar no nosso coração isso agora. Né? Começar a fazer essa obra de Deus agora. Se converter de todos os maus caminhos. Senão, irmão, a gente não herda o reino dos céus. Em nome de Jesus, pela palavra de Jesus, que está aqui em Mateus, sem o perdão. O perdão é um jeito da gente fazer a obra. Porque precisamos da obra justamente por isso. Porque se a gente tem a fé e não tem a obra do perdão, por isso que Deus fala, a fé sem as obras é morta. É por isso.
a obra do perdão, a obra da caridade, a obra do amor ao próximo. É essa obra que Deus fala. Mostrar essas coisas que você aprende na palavra, né? Se transformar, por isso que eu falo, a gente não tem muito tempo e a gente não muda do dia para a noite. A gente precisa pôr a palavra no nosso coração para a gente viver, para a gente transformar a nossa vida. Isso aos poucos. A gente não transforma do dia para a noite. Precisamos da obra, né, para provar a nossa fé para Deus. A obra da caridade, a obra do amor, a obra do perdão. Precisamos. E é essa palavra que Deus tocou no meu coração hoje, né? E em nome de Jesus, eu quero estar fazendo essa obra. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, né? Porque a gente, compartilhando, a gente ajuda também a fazer a obra. É uma palavra importante que nós devemos realmente ouvir, mesmo que eu sei que muita gente não gosta, porque o pessoal está acostumado a ir na igreja para ouvir palavras de prosperidade, de adivinhação e lá um monte de coisa mais. Mas a gente precisa ouvir também essas coisas para a gente ir se transformando na presença de Deus, porque o tempo vai passando. Né? O tempo vai passando e se a gente não mudar, não transformar, como vai fazer? Em nome de Jesus eu agradeço pela glória de Deus. Amém.